Fala galera, estamos começando esse projeto novo aqui para vocês, nesse formato de podcast aqui. Estou me colocando um pouquinho na pele do cliente, não tem nenhum nome definido, mas a gente vai trazer esse formato novo para tentar compartilhar um pouquinho de conhecimento aqui com vocês. E hoje eu estou aqui com o Rafael Villa, ele é meu amigo já tem uns bons anos. Hoje ele é diretor comercial da Trato Vegano e da AVEC aqui de Londrina, certo? Eu vou pedir para ele se apresentar aqui para vocês e aí depois a gente vai trocar uma ideia, trazer um pouquinho de conhecimento aqui da área comercial para vocês. Bom, legal. Quero agradecer, Igor, pelo convite aí, toda a equipe, dizer que é um privilégio, né? São alguns anos aí que a gente se conhece, aí poder compartilhar agora um pouquinho da área profissional, né? Ver a empresa crescendo, ver a gente conseguindo se desenvolver e toda essa trajetória, né? O que a gente tem passado, o que a gente pode se ajudar aqui. Então é um privilégio poder estar aqui. Hoje eu estou como diretor comercial da Trato Vegano, cuidando da parte comercial da empresa. E há um mês atrás nós adquirimos a franquia da AVEC, né, a franquia da Hiperlocal, que tem a revenda da AVEC aqui na região de Londrina e Maringá. Então, Legal. a gente está muito contente aí de poder estar em outra vertical, em outra área, né, específica, e poder estar conversando e batendo um papo aqui de como que é esse dia a dia nosso aí. E você já está na área comercial já faz um tempo, né? Antes da Trato Vegano, que já tem um bom tempo, você já passou por outras empresas, até como revendedor porta a porta mesmo, Sim. né? Indo nas empresas. Eu costumo dizer, Igor, que assim, a área comercial, ela sempre foi uma veia latente dentro de mim, né? Tô falando entre minha mãe trabalhou a vida toda na área comercial, meu pai na área comercial, né? Hoje meus irmãos também atuam na área comercial. E eu vou te dizer que assim, eu não comecei a minha carreira na área comercial, né? Comecei na área financeira, fui analista financeiro, crédito e cobrança. E a área comercial, eu costumo dizer que ela me chamou. Então ela me achou, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito introvertido. E hoje a gente sabe que a área comercial ela tem muito dessa desenvoltura, desse olho no olho. E um convite de um supervisor para poder fazer parte da área comercial, né? E foi amor à primeira vista. Eu já fui me soltando, consegui me identificar, e eu costumo dizer que hoje a área comercial ela pulsa na minha veia, né? Como você falou, começando no porta a porta, começando desbravando, né? Essa área comercial, atendia mais de 120 clientes, né, na época da distribuidora, e ali eu fui galgando a minha carreira aí nessa área comercial, né? Aproveitando que você entrou nesse ponto, eu vou sair um pouco da ordem aqui, eu separei alguns pontos para a gente conversar, mas eu vou começar por uma pergunta aqui já direta aqui. Qual que é a característica que você acha mais importante em um vendedor? Igor, eu vou elencar uma, embora eu ache muito difícil uma só, tá? Se quiser falar mais de uma também, pode ficar à vontade. Eu acho que um vendedor, cara, ele precisa de alguns pontos principais. Eu vou citar 3 para você aqui. Dentre eles a gente pode até escolher um ponto principal, mas eu acho que um vendedor, ele precisa ter conhecimento daquilo que ele está vendendo, cara. Não existe mais vendedor tirador de pedido, vendedor que chega lá e fala, o que você precisa para hoje? Vamos lá e tal, mandou, acabou. O vendedor hoje que ele não for consultivo, que ele não entender a dor do cliente, o que ele tem de ferramenta, explorar esse cliente o máximo possível, ele é um vendedor que ele vai ficar ultrapassado, cara. Ele é um vendedor que o tráfego, o inside sales, várias outras formas vão acabar pegando esse cara e ele vai ficar ultrapassado. Então, acho que o vendedor ele tem que ter informação, ele tem que ter, saber daquilo que está falando. Então, hoje, uma das características principais é o vendedor ser um vendedor estudado, um cara que sabe daquilo que ele está falando. É uma característica que eu entendo que é fundamental para que um vendedor hoje tenha sucesso, né? Outra situação é que o vendedor ele faça um estudo do cliente, ele consiga entender a percepção dele, de entender qual é a necessidade daquele cliente, o que ele pode agregar na vida daquele cliente. Aquele vendedor que ele chega e oferece a mesma coisa para clientes diferentes, ele é um vendedor que ele não entendeu o que o cliente precisa. Então, acho que a informação, o cara chegar e falar, olha, a tua necessidade é diferente do outro cliente, né? Eu tenho uma necessidade para esse cliente, outra para aquele cliente. Então, são coisas diferentes. O vendedor precisa ter essa situação. E eu acho que a principal aqui que eu queria finalizar é resiliência, cara. Vendedor, eu sei que é uma palavra que está muito em moda, está muito assim, tirada fora do contexto, mas eu acredito que assim, o vendedor que ele não... A primeira porta fechada, ele vai embora e desiste da jornada, é um vendedor que com certeza ele não vai ter sucesso. Então, um vendedor resiliente, um vendedor que fala, eu tive 4 nãos hoje, mas a próxima porta ela pode ser um sim. E se for não, amanhã, no dia seguinte, ele pode ter o próximo sim. Então, eu acho que é fundamental o vendedor ser resiliente e buscar cada vez mais que se o dia não foi legal, amanhã pode ser, se o mês não for legal, o outro dia pode ser, vendedor é dia após dia.
Tô até anotando aqui os pontos pra gente, que só disso dá pra gente desmembrar muita coisa aqui já, né? A primeira coisa que você falou é de conhecer muito bem o produto, seja produto, serviço, Exatamente. enfim. O vendedor, apesar dele não necessariamente ser o profissional que ele tá vendendo, por exemplo, eu posso ter um vendedor aqui na produtora Sim. que não é um filmmaker, que não é um Exato. cara que é um editor de vídeo, mas ele precisa conhecer muito bem o produto que a gente vende, né? Precisa isso aí. saber o que a gente consegue entregar, o que a gente não consegue, conhecer a dinâmica da equipe, entender muito bem os prazos que a equipe precisa. E no caso do produto também, né? O vendedor precisa conhecer cada detalhe daquele produto, né? Exatamente, eu acho que isso é um fundamental, cara. Quando a gente vai conversar com a pessoa que a gente está oferecendo esse produto, e ali naquela conversa a gente domina sobre o que a gente está falando, eu concordo, como no teu caso, que às vezes a pessoa que está vendendo não é o filmmaker, não é a pessoa que está produzindo, mas aquela pessoa ela tem o conhecimento sobre aquela área, sobre as informações necessárias a ponto de não ter nenhuma dúvida na hora de fechar com o cliente. Vou usar o nosso exemplo, né? Com o produto. Hoje o meu vendedor, ele é um vendedor que ele vai chegar lá e ele vai fazer uma consultoria para o salão. Ele vai falar, olha, eu tenho produtos que ele pode te agregar, desde uma coloração, desde uma progressiva, até um tratamento capilar. Então ele consegue englobar desde um salão de bairro pequeno que atenda em casa, até um salão aí de shopping, como a gente tem clientes hoje em Londrina. Então o que o vendedor precisa fazer? Ele precisa entender daquilo que ele está mostrando para o cliente. Quando a gente mostra isso, a gente traz pro vendedor um posicionamento, ele vai falar com o cliente de forma diferente, porque ele conhece o produto, ele conhece daquilo que ele está falando. E um vendedor que ele tem receio de uma pergunta, então, por exemplo, ela vai lá, eu vou atender um cliente, eu tenho medo da pergunta que ele vai falar porque eu não sei fazer. Automaticamente a gente fica inseguro. E a insegurança atrapalha demais a negociação. O cara já chega inseguro e a pessoa que tá ali para comprar, o cliente já percebe que o cara tá inseguro, né? Percebe Exatamente. que o cara não domina aquilo que ele tá falando. E assim, se você chega, o cliente tem uma dúvida, você fala, eu vou ter que perguntar para alguém. Cara, só esse eu vou ter que perguntar para alguém, cara. Você já foi um ponto negativo ali na hora de fechar a venda, né? Então, assim, quer dizer que você precisa saber tudo? Não necessariamente, cara, mas assim, saiba boa parte do que você tá fazendo. E se você não sabe, você precisa buscar aquele pronto para estar sempre com as informações na mão, sempre com controle de objeção. Então, teve alguma pergunta específica e tal, bacana, eu vou buscar essa informação aqui para te dar uma informação precisa. Saiba como sair. Se de repente o vendedor ele tem que entender daquilo. Se é uma situação que ele vai se comprometer com uma informação que ele não tenha, busque uma informação, saia de uma forma legal, posicionada, para não mostrar para o cliente que ele não sabe aquilo, né? Quando é uma coisa muito específica, às vezes, ele saber comunicar isso para o cliente, né? Falar, isso é uma coisa específica, tal, que eu tenho que tratar com o meu time técnico, alguma coisa assim, e eu vou verificar essa informação certinho para não te passar uma informação errada, enfim. Até ter segurança em responder isso também, né? Exato. E, às vezes é melhor ele falar que vai buscar essa informação com o time técnico do que passar uma informação errada e depois... Você pode perceber, Igor, que assim, uma vez que ele buscou essa informação, ele conseguiu ter essa informação, automaticamente, cara, na próxima pergunta que ele tiver a mesma dor, ele já sabe como responder. Saber. Então é isso, cara. Pô, eu tive essa situação, eu vou buscar a informação, saber comunicar com o cliente. Eu preciso buscar essa informação para te dar uma informação precisa e técnica, né? Você vai, traz a informação, a próxima situação que acontecer nesse mesmo parâmetro, ele já vai ter a resposta pronta. Por quê? O vendedor foi buscar a informação. Né? Não sei. Não existe não sei, cara. Não existe numa negociação você falar não sei, não é possível, não dá. Cara, tudo isso são palavras que a gente não pode utilizar na área comercial, porque isso a gente começa a travar uma negociação. Não usar o não, né? Não usar o não. Vou verificar para você. Vou buscar exatamente. Mesmo que seja não, tá? Eu vou verificar. Olha, dessa vez não foi possível, mas a gente vai trazer uma outra oportunidade. Do jeito que você quis, nesse momento para a empresa, a gente não tem essa situação. Porém, eu tenho uma outra forma aqui. Sempre então a gente precisa saber encontrar conduzir. uma outra solução. Porque hoje uma negativa direta, a gente pode ter uma diferença muito grande para o cliente e criar uma barreira com o cliente, né? E vai impactar diretamente no resultado. Com certeza. É isso aí. E é aquilo, né? Nessa do cara tá sempre buscando a informação, o cara tá se desenvolvendo no dia a dia. Tá cada vez melhor. E eu acho legal, Igor, uma característica que eu queria acrescentar nesse papo do vendedor, o vendedor ele tem que ter uma visão macro de toda a situação. Então, eu vou usar um exemplo. A gente chegou num salão, eu preciso entender, olhando para os produtos que ela utiliza, olhando para o que ela está fazendo, do que ela está me dando de informação, eu tenho que fazer uma leitura desse cliente, cara. A gente precisa ter, porque o vendedor ele tem o mau hábito de olhar,
ele fecha o olho e vai lá, vamos lá vender. Cara, mas antes disso a gente tem muita coisa para pegar de informação. Então assim, pô, o que ela tá usando, como que você trabalha. Busca informação, busca trazer, busca tentar criar um contexto com a cliente, criar algo que vai criar um vínculo ali com o cliente. Então assim, a gente precisa criar esse padrão vendedor de olhar ao em volta. Pô, deixa eu dar uma analisada, deixa eu entender esse cliente, deixa eu ver como que ele trabalha, deixa eu ver, por exemplo, no caso da produtora, deixa eu ver se esse cara já tem algo profissional, se ele já conhece, ele já está por dentro e tudo mais. Então, assim, fazer essa avaliação do cliente é muito importante porque o vendedor está muito focado só na venda. E só na venda hoje não é o suficiente. Esse já é o segundo ponto que você colocou, que é o ponto de conhecer o cliente, né? Do cara isso. chegar preparado, chegar sabendo o que realmente o cliente precisa para não querer ficar empurrando coisa para o cara que o cara não precisa também, né? Exatamente. Esse é o ponto que eu vejo que muita gente falha. Você tenta vender para o cara algo que ele não precisa. É isso. Sendo que às vezes você tem uma solução que ele realmente precisa. É isso. A gente gasta energia na carta errada. Pô, tô falando de um tempão aqui de um produto pro cliente, de uma situação e tal. Cara, a dor dele é totalmente diferente. Então, hoje, Igor, o que eu entendo? A venda é uma resolução de uma dor. Cara, isso é fundamental. Hoje, se a gente olhar, cara, tudo hoje se vende. O médico, ele vende o estudo, ele vende tudo que ele adquiriu de conhecimento, a sua hora trabalhada, dentista da mesma forma, um advogado da mesma forma, uma produtora vende esse trabalho, eu vendo o produto. Então, assim, tudo na vida, cara, a gente se vende, a gente precisa saber se vender. Eu falo muito disso com a equipe, falo muito disso com o pessoal que eu faço a consultoria de salão, que a gente precisa saber se vender, se posicionar, mostrar o serviço. Falar, olha, tá vendo? Eu fiz aqui. A gente criar esse hábito de mostrar, porque, cara, tudo a gente se vende. Então eu falo para as meninas, cara, entenda a dor do teu cliente, entenda aquilo que você vai sanar. Pô, se a dor do meu cliente é tal situação, por que eu tô falando de outra coisa que não tem nada a ver com aquilo que ele precisa? Vamos investir. Fez aquilo lá, deu certo, vendeu, aí a gente abre o leque e vai tentando colocar outras coisas no meio. Mas, cara, quando a gente desvia o foco, principalmente naquilo que o cliente não está buscando, a gente está perdendo tempo. Chega tentando empurrar um monte de coisa e acaba saindo sem nada. Não focou em nada, você sai sem pedido. Então, legal. Assim, cheguei lá, eu preciso fazer, a gente até direciona, por exemplo, o cliente, chegou lá, foi atender um salão, plano A, esse. Entrada, começou a fazer e tal. Beleza. Depois disso, viu que ela deu abertura, você vai para um plano B. Você começa a agregar um pouco naquilo lá. Pô, o cliente está com sede ainda, plano C. Nós vamos incrementando aquela situação. Agora, cara, não adianta a gente chegar lá oferecendo o mundo e ela quer aquela situação específica. Então, a gente precisa saber exatamente qual é a dor do cliente e solucionar a dor dele. Legal. E o terceiro ponto que você levantou é a resiliência. Isso é uma coisa que eu vejo sempre o Flávio Augusto falando. Hoje ele é um grande empreendedor, enfim, tem empresas bilionárias, mas ele se considera um vendedor até hoje. Legal. E esse ponto da resiliência, cara, tem duas coisas, né? Uma é o do cara realmente ser persistente ali, né? Em não desistir no primeiro não. Mas outro ponto tem do cara também identificando os erros nos nãos que ele recebe, né? Pra se desenvolver. Porque não adianta o cara continuar sempre recebendo não e não mudar nada. Exato. E continuar sempre cometendo os mesmos erros, né? Eu concordo, cara. Nisso que você tá falando faz muito sentido, porque assim, se eu cheguei lá, ouvi um não, tá, vamos fazer uma autoanálise. Por quê? Então, a resiliência também, eu concordo com o que você tá falando, é a persistência em não acreditar que aquele não seja um não para sempre. Mas o que eu posso fazer para esse não mudar? Pô, eu falei errado, eu expliquei errado, eu não entendi a dor do cliente, eu não tenho informação suficiente do cliente, eu não tenho informação suficiente do produto, eu não consegui criar vínculo. Hoje a relação de venda é uma relação de vínculo, você precisa criar algum vínculo com o cliente. Pô, o cliente gosta de comprar, é o que eu sempre falo, gente, pessoas compram de pessoas. Não é à toa que a gente vê o velho da van com a cara na internet, com o João Adib com a cara na internet, as pessoas cada vez mais estão comprando de pessoas. Por mais que é um cara que é CEO, que é bilionário e tudo mais, mas ele vê a caixinha da CIMED, ele associa com o João Adib. Ele vai numa van ver o bonequinho da van, ele vai associar com o velho da van lá dos vídeos. Então, assim, a gente, como consumidor, a gente tem que entender... e também como vendedor, que cliente ele gosta de ter esse relacionamento. Então, a gente precisa cada vez mais
mais trazer a leveza, entender a dor, conectar. Acho que conectar. E aí o que você falou, cara, a resiliência de fazer essa autoanálise e falar, olha, por que eu errei? Aonde eu errei? O que eu fiz errado? Eu preciso persistir, eu preciso continuar, eu preciso, enfim, criar esse relacionamento com o cliente ali. Às vezes não vai ser na primeira visita naquele cliente que ela vai vender. Às vezes o cara vai ter que ir 3, 4 vezes conversar com o mesmo cliente para ter um resultado ali, né? Começar a ter um resultado. Mas é exatamente isso. A gente teve um caso, até na empresa há pouco tempo, de um grande salão em Londrina que há um tempo que o vendedor já estava ali tentando, fazendo alguma coisa e tal. E, cara, de repente, a cliente ouviu falar, já acompanha a gente nas mídias sociais, já acompanha um pouco do nosso trabalho. E ela deu uma abertura, cara, e assim, foi aquele famoso, né? Bate, 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 bate. Daqui a pouco houve uma oportunidade, conseguiu fazer a oportunidade, a cliente falou, putz, eu poderia ter visto isso aqui antes, eu perdi uma oportunidade. Mas tá bom, se é agora que nós vamos fazer. Então, assim, cara, vendedor, ele tem que acordar todo dia, é aquilo. Se não deu agora, vai no próximo, venda na veia e buscar cada vez mais a resiliência e entender que não é o primeiro não que vai derrubar ele. Legal, agora vamos para o próximo ponto que eu separei aqui. Agora eu vou puxar um pouco para o meu lado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância da empresa ter um time comercial. Não necessariamente um time, porque uma empresa pequena não vai ter um time comercial, sim, mas ter uma pessoa que é responsável pelo comercial e que tenha conhecimento sobre isso, que saiba dar um bom atendimento. Porque, assim, muitas vezes a gente investe em material, produção de conteúdo boa, audiovisual, roda tráfego, desenvolve uma campanha, joga tráfego pra galera, só que o atendimento é ruim. Uhum. Aí não converte, e às vezes a culpa é só do tráfego. Porque o lead tá ruim, tá chegando público desqualificado, não sei o que. Eu entendo que em alguns casos isso acontece, em alguns casos o tráfego precisa ajustar algumas coisas, mas a gente vê em muitos casos acontecendo em empresas que tá chegando um público que são potenciais clientes, mas a empresa não consegue converter porque não tem um bom atendimento. Assim, não tô nem falando que a pessoa atende mal, que é mal educada e tal, mas é uma pessoa que não tem noção nenhuma de comercial, enfim. Então, o que você acha sobre a importância de ter uma pessoa, ou mais para frente até um time comercial dentro das empresas, para receber esse público que está chegando? Cara, é fundamental. Eu vou te contar uma experiência própria que aconteceu com a gente, que vai casar muito do que você está falando. O ano passado, cara, a gente fez um investimento muito forte na equipe de Inside Sales. Então, a gente entendia que, assim, a gente precisava alcançar clientes que às vezes estavam distantes e tal. E a gente fez um investimento legal. A gente montou uma equipe de Inside Sales, treinamos a galera e tal, e colocamos esse pessoal para a rua. Nós tivemos depois de alguns meses, nós avaliamos com a equipe de tráfego, entendemos um pouquinho, e teve dois resultados que a gente avaliou ali. Primeiro, a gente estava querendo fazer inside sales, venda interna e um tipo de atendimento que o meu público não estava querendo atender. Meu público de cosmético, ele quer sentir o cheiro, ver a embalagem, a textura, usar o produto. Então, eu estava tentando goela abaixo fazer algo que o meu cliente não estava querendo. Então, a gente estava tendo um choque de vamos marcar, esse é o produto e tal, e não estava conseguindo converter. Por quê? A estratégia por parte nossa foi errada. Então, a gente como empresa fez uma avaliação e entendeu que o que a gente estava fazendo não era a melhor forma possível. Esse é um ponto. Outro ponto que vai muito do que você está dizendo. Equipe comercial desalinhada, despreparada com relação à parte comercial no geral. Então, a gente tinha o pessoal que fazia a parte de atendimentos e assim... Resposta demorada, resposta desajustada, não conseguiu converter. Clientes, a gente foi fazer uma análise, clientes de leads que vieram muito bem qualificados e bem aquecidos e se perderam no meio do caminho. Por quê? Porque a gente não deu o direcionamento correto. Então, cara, é extremamente importante. Por quê? Dinheiro de tráfego, dinheiro de captação, que ele não for convertido em vendas, é um dinheiro jogado fora, cara. Então, assim, a gente percebeu que era um investimento altíssimo, que a gente não estava revertendo em vendas. E, cara, marketing, divulgação, tráfego é igual a venda. Senão, a conta não fecha. Uhum. Então, assim, a gente precisa fazer que isso se reverta em venda. A algum momento, pode ser que no começo a gente precisa fazer um trabalho do conhecimento do público, de um fortalecimento de marca. Faz sentido, tá no planejamento. Mas uma hora a gente precisa que a conta feche. Uma hora a gente precisa olhar e falar, olha, aquele tráfego, aquela situação tem me trazido tanto de custo, que é o ROI, né, que a gente costuma dizer, que uma hora tem que se pagar, uma hora tem que fazer sentido todo aquele investimento, aquele suporte que a gente está fazendo. Então, assim, gente,
Não adianta nada a gente estar fazendo um tráfego legal, um vídeo legal, um criativo bacana, a inteligência de tráfego está funcionando se a equipe comercial não estiver 100% alinhada. O que eu fiz? Parei toda a parte de tráfego, parei tudo, dei uma pausa de pelo menos 3, 4 meses, estruturei o time comercial e falei, agora eu posso receber tráfego. Então, hoje a minha equipe de tráfego, ela está voltada em curso, no educacional, onde meu público ele consome isso. Eu entendi que o meu público vai consumir na área do educacional, a parte do Inside Sales, e contratei a equipe comercial na rua para poder fazer atendimento de produto. Separei como se fosse, na verdade, como se fosse não. São 2 empresas hoje. A gente tem o Instituto Trato Vegano, que é uma empresa voltada para o educacional, e a distribuidora Trato Vegano. Em algum momento elas vão se cruzar, óbvio. Conhecimento com produto tem o casamento perfeito. Porém, a gente conseguiu, de uma forma de inteligência, entender que eu preciso estruturar e atender minha cliente com o tráfego na área dos serviços e aqui na área do produto de outra forma, com a visita na rua. Então, cara, é extremamente importante. Se você está fazendo tráfego, utilizando, correndo a rua e você não está tendo resultado em vendas, precisamos cair para dentro e entender se realmente a tua equipe comercial está fazendo o trabalho que tem que ser feito, cara. Legal. E não é fácil vender, não é fácil ter esse time interno. Então, no seu caso, você entendeu que você precisava apresentar um outro tipo de produto para o cliente no tráfego e também alinhar o time comercial com treinamento para que eles conseguissem receber aqueles clientes que estavam chegando dali. Exatamente, cara. E isso foi instantâneo, cara. Se a gente falar que assim, eu retomei o tráfego dia 1º de fevereiro, a gente já teve um curso dia 7 de março, que são 45 dias pós a retomada, que já foi legal. A gente tem um curso que está acontecendo agora na segunda-feira, que já está com a turma cheia através do tráfego. Então, assim, ele já começou a surtir efeito, porque a gente estava percebendo assim, putz, eu tô pagando, é uma despesa alta, não tá tendo resultado. Então, assim, a gente como empresa, a empresa que está fazendo isso tem que entender qual é o ponto da gestão, qual é o ponto da falha da equipe que está fazendo o lead, o tráfego, e identificar, porque muitas vezes é o que você falou. Pô, mas o lead tá vindo desqualificado. Ah, mas não sei o quê. Tá, mas aí, a tua galera tá convertendo. E o lead qualificado? Tá fechando? Tá dando resultado? Ah, não, beleza, tá dando resultado e tá vindo desqualificado. Então aí passa a bola para a equipe de tráfego fazer um ajuste e verificar por que tá vindo desqualificado. Mas o que tá no alcance da empresa, cara, isso aí a gente tem que fazer, porque o lead custa caro. A concorrência tá apertada. E às vezes, numa demora para responder, perdeu. De um dia para o outro, o cliente já fechou com o seu concorrente. Perdeu, cara. A gente sempre falou, cliente hoje, a gente tá com essa situação do hoje, do agora, desse momento. Então, assim, demorou para responder, respondeu de uma forma que não gerou conexão, cara. E aí é muito importante, principalmente para a equipe de Inside Sales, gere conexão, cara. A venda do WhatsApp é venda fria. Hoje, um oi, tudo bem para você, para mim pode ser um oi, tudo bem seco, ignorante. Para outra pessoa pode ser, nossa, tá... Então, a venda, você tem que entender, cria um método, entenda o que a empresa quer passar. A empresa quer passar um atendimento humanizado, a empresa quer passar um atendimento profissional extremamente... profissional mesmo, sem abrir muito para a área humanizada. A empresa quer trabalhar... Qual é a forma que a empresa quer atuar na parte do Inside Sales? Focar naquilo. Entender ali a linguagem de comunicação da empresa. Isso. Porque às vezes um escritório de advocacia não vai se comunicar da mesma forma que a gente, que é uma produtora de vídeo. Exatamente. Então, enfim, entender isso e trazer essa linguagem no trato com o cliente a partir do primeiro momento que ele chega, já trabalhar isso. Né? E até interessante, Igor, porque assim, lá na empresa, por exemplo, a gente tem muito costume, como a gente está falando, produto, salão, algo muito mais informal, se eu trago formalidade, eu já crio uma objeção do cliente. Então, o que a gente costuma trabalhar lá? Grava um vídeo, grava um áudio, manda um emoji. Cara, vamos criando essa barreira, vamos quebrando isso para que pareça que eu esteja frente a frente com o meu cliente. Então, é isso que eu converso muito com a galera pra gente conseguir colocar em prática. Às vezes um áudio que você manda pro cliente faz toda a diferença, né? Exatamente. Ou um vídeo mostrando o seu produto, alguma coisa assim para mandar pelo WhatsApp. As empresas têm que entender que é importante sim o marketing, é importante a produção de vídeo. É claro, a gente investe nisso, a gente faz isso, a gente trabalha com isso. Esse é o nosso principal produto. Mas também é muito importante o comercial dentro da empresa tá bem alinhado, tá bem preparado, ter uma pessoa preparada para receber isso, porque senão ela vai estar jogando dinheiro fora, achando que o erro tá em outro lugar e em muitos casos não está, né? É isso. E aquilo,
A gente estava trocando uma ideia antes e você falou que a galera de serviço foca muito na entrega e esquece o comercial. Eu não tenho dinheiro para pagar uma pessoa para o comercial, ou eu não tenho dinheiro para me qualificar para o comercial, para fazer um treinamento. Só que sem o comercial, o cliente não entra. Então não adianta você ter um serviço muito bom, ter uma entrega muito boa, se você não tem cliente para entregar o seu serviço, o seu produto, né? É muito isso que você está falando, e o que acontece? O pessoal que está muito voltado para o serviço, a galera está muito focado com a técnica. É a melhor marca, é a melhor forma de utilizar. Você está sempre fazendo um curso de como que eu gravo melhor, como que eu uso tal produto, como que eu faço. Então, a parte técnica, as pessoas estão sempre buscando esse conhecimento. Porém, a gente entender que a técnica, se eu não tiver cliente, mas eu faço super bem feito, eu tenho um estúdio legal, eu tenho... Beleza, mas a gente precisa ter cliente para que faça sentido a situação. Então, assim, é fundamental hoje a gente ter a parte comercial muito bem alinhada. Você investir numa área comercial. Hoje eu digo que você falou, é importante o fato de você ter um vídeo legal, comunicar na internet. Eu digo até mais que isso, é fundamental, cara. E quem não tiver isso, vai ficar para trás. É a galera que não... mas eu não gosto de gravar, eu não gosto de mexer no Instagram. Cara, se você não gosta, contrata alguém que gosta, paga para alguém que gosta. Porque se você não gosta, o teu público gosta, os teus clientes gostam, o teu concorrente está fazendo, você não está fazendo. Então, assim, invista na tua equipe comercial. Treina, contrata a galera boa. Não adianta contratar, eu vou contratar a mão de obra lá mais barata, coloco só para responder o WhatsApp. Gente, se isso é o que traz cliente para tua empresa, tá errado. Você não tá investindo. Contrata uma galera legal, contrata uma galera aí plena, sênior, que já tem um conhecimento, que consegue trazer uma rentabilidade legal. Você vai ver como o teu número, a tua aquisição vai aumentar muito o teu número de fechamento, o teu faturamento. Por quê? Porque você está trazendo uma galera que, assim, se você não é boa, contrate alguém que seja bom para aquilo, entendeu? A gente não precisa dominar todas as áreas, mas a gente precisa ter alguém que domine todas as áreas dentro da empresa. Senão, a gente vai pecar e quando a gente está pecando aqui, o concorrente... E, cara, o mercado é muito dinâmico. A gente falava aí, o mercado há anos atrás mudava aí mensalmente, depois semanalmente. Hoje muda de hora em hora, minuto em minuto, cara. Tudo pode mudar com um piscar de olhos. E aproveitando esse ponto que você entrou, uma das perguntas que eu tinha separado que você falou que hoje é fundamental que o cara esteja bem posicionado ali nas redes sociais, né? Eu tinha notado aqui como que você enxerga as redes sociais e os próprios anúncios, né? Gestão de tráfego para trazer potenciais clientes. E se você acha que as empresas estão aproveitando bem isso hoje. Como que você enxerga isso no mercado hoje, assim? Mais uma vez eu vou usar um exemplo prático de quão é importante isso, cara. O ano passado nós fizemos um workshop em Maringá e a gente, em 60 dias, nós vamos inaugurar uma filial em Maringá. O ano passado nós fizemos um workshop em Maringá, no hotel, e a gente tinha o tráfego rodando para poder vincular esse workshop lá, né? E aí a gente tava tendo essa situação, tráfego tá vindo, lead tá vindo e não tava convertendo e tal. Qual que foi o nosso plano de ação da equipe comercial? Eu e a diretora da empresa, nós entramos no carro e a gente foi visitar porta a porta salão lá em Maringá. Todos os salões que nós chegamos, você é da Toctus? Não, recebo toda hora, eu tô vendo aqui. Cara, antes mesmo da gente entrar na porta, a marca já tinha entrado. Isso é fundamental, legal. Isso quebra uma objeção. Se eu chego no cliente e falo, eu sou da Toctus, mas quem que é Toctus? Quem que é trato vegano? Quem que não sei o quê? Então, a informação ela foi antes de mim. A cliente, por mais que não fechou, aí sim eu falo, a informação chegou, quem não fechou foi a equipe comercial. Uhum. Aí não é com relação ao tráfego. Então, cara, abriu portas e bateu na porta de vários clientes que eu demoraria anos para fazer isso de forma física e presencial. O anúncio não converteu diretamente, mas quando você chegou lá, eles já te conheciam, já tinham visto a sua cara no anúncio. Exatamente. Já sabia qual era a empresa, já sabia do evento que ia acontecer, já estava ciente. E esse porta a porta, a gente conseguiu reverter muito nesse porta a porta de clientes que ainda não tinham fechado e acabaram fechando. E a gente percebeu que o erro estava interno, não era a parte. Então, assim, colocando em cima da pergunta que você falou, é fundamental um posicionamento digital hoje. Não tem como uma empresa que, independente do segmento, cara, a empresa que não estiver bem posicionada no digital, estiver ali comunicando com o teu cliente, automaticamente, cara, ela tende a fracassar em algum momento. Por mais que seja um trabalho, de repente, específico, alguma coisa, um artesão, alguma coisa que, teoricamente, não vai vender na internet, mas o posicionamento, aquilo que
Quem é você? Pô, eu sou fulano de tal, né, assim, assim, assado. Então, a internet, ela é justamente isso. Ela traz o nosso currículo, quem a gente é, o nosso posicionamento. E eu vou usar outro exemplo rápido até você passar para outro tema, que no curso de segunda-feira que eu ministrei para as meninas, que é o curso de gestão para salão, quando a gente fala da parte de posicionamento digital, eu usei para elas 2 exemplos práticos. Nós abrimos 2 Instagrams ali. Óbvio, a gente utilizou exemplos de fora para não vincular nenhum nome. E a gente pegou um Instagram ali, cara, que assim, foto de selfie, foto com emoji, foto não sei o quê. Um Instagram profissional, cara. Totalmente desalinhado, não tinha de onde era, não tinha um WhatsApp, não tinha um link para seguir, não tinha entendendo o que é a especialidade daquela cliente e tal. Automaticamente eu abri outro Instagram, posicionamento, foto profissional, um Instagram informativo, um Instagram mostrando, por exemplo, fácil para a pessoa clicar e entrar em contato. Cara, olha o diferencial, olha o quanto isso traz de posicionamento. Então, assim, é fundamental. Qual dos dois vai conseguir cobrar mais caro pelo mesmo produto, né? E a Pelo pergunta mesmo que eu fiz serviço? para ela, qual dos dois você marcaria um horário? 100% falou, marcaria com essa pessoa. Certeza. Aí você vai falar, mas lá cobra 50, aqui cobra 150. Paga 150, mas vai na que é bem Vai feito. naquele. Então, cara, não tem como. Então, hoje tem que fazer parte Legal. parte do teu planejamento. Eu não posso dispor do investimento de 60 mil, de 10 mil, de 5 mil reais. Cara, mas é 600, é 500. Tenha dentro do teu DRE lá a parte marketing, gestão, bem desenhado, porque isso é investimento. Gente, não é despesa. Essa parte, a gente tem que ter muito claro que assim, nossa, eu tô gastando tanto. Não, eu tô investindo tanto, eu preciso que o retorno ele retorne, óbvio, tá? Mas é um investimento. E quando a gente vira essa chave de entender que é um investimento e não uma despesa, aí realmente a gente talvez a gente não vai colher num curto prazo, é um médio e longo prazo, como marca, como posicionamento, como nome da empresa e da pessoa, mas com certeza o resultado vai acontecer. Tem que estar ali nos custos da empresa, né? Tem que assim estar. como um aluguel, uma internet, Exatamente. isso é um custo que a empresa tem que ter. Tem que estar dentro do DRE da empresa, cara. Legal. O DRE é o demonstrativo, então tem que estar lá. Assim como você tem água, luz, telefone, internet, tal, tem que ter a parte de investimento de marketing, porque isso é um resultado, é um posicionamento, é uma colheita, diversas coisas que, embora eu não seja diretamente ligado a isso, eu sou um cliente hoje desse público, mas eu falo como cliente. Isso hoje está na nossa linha do DRE e a gente percebe que tem gerado um resultado muito interessante da empresa em faturamento, em conhecimento, em posicionamento e não é à toa que a gente está avançando aí. E hoje em dia eu acho muito difícil a empresa sobreviver no longo prazo sem investir nisso. Muito difícil, assim, para não falar que é quase impossível. Tem muita gente falando de marcas creators, né, que são as pessoas que são produtores de conteúdo, que estão lançando empresas, lançando marcas, e esses caras vêm com isso muito forte, essa conexão com esse público muito forte. Então a empresa que não investe nisso para também estar nesses lugares vai cada vez mais perder mercado para esses caras, né? Exatamente isso, cara. Então, se você ainda não tem essa visão para o teu negócio, começa a olhar, começa a se estruturar, começa a se preparar para receber esses contatos. É o que a gente fala. Muitas vezes a gente está lá, falo muito no nosso ramo, que é o ramo de beleza, cosmético. Às vezes você consegue ter um cliente, daí você não tem nem o tempo para parar, responder, marcar o cliente. Então, assim, se estruture, se planeja, mas não deixa de colocar isso aí como investimento, porque é fundamental para o futuro. Se você pensa no teu negócio como futuro, não tem como não pensar no digital. Esse primeiro exemplo que você deu também, voltando um pouquinho agora, é legal que foi uma prática que, assim, é muito difícil a gente ter um exemplo que consegue mensurar dessa forma, porque você foi até Maringá, foi de porta em porta, então você conseguiu validar 2 coisas ali. Uma, que o tráfego realmente estava funcionando e estava atingindo o seu público, porque os anúncios tinham aparecido pros salões que você foi visitar. Então, tinha atingido o seu público, né? Outra é que o seu time comercial que tava falhando. Porque se ele atingiu o público que foi o público que comprou de você, a falha aconteceu ali no time comercial. E o terceiro ponto foi que, chegando lá, você sabe que mesmo que o tráfego não tenha convertido diretamente, os anúncios já foram meio caminho andado para você conseguir converter, porque as pessoas que você foi vender já te conheciam, né? É aquilo, cara. Eles chegaram, o tráfego, a empresa, chegou antes da gente lá. Então, quando a gente chegou, ele já conhecia sobre a empresa, sobre as informações. Então, eu usei esse exemplo porque foi na prática, entendendo que, por mais que às vezes, depois disso, a gente entendeu que a gente precisava reestruturar internamente para voltar com o tráfego, mas foi momento de falar, gente, é um dinheiro que está escorrendo pela minha mão e eu não estou conseguindo aproveitar. Legal. E não é por um erro
especialmente do público e tráfego, do funil ali, mas era porque a gente não estava preparado para receber esse cliente. Então vamos se preparar, ter exatamente essa estrutura organizada, esse fluxograma organizado. O cliente entrou, eu vou oferecer, como que eu vou fazer, identificar a dor do meu cliente, mostrar para ele. Então foi na prática a importância do tráfego e ao mesmo tempo entendendo o nosso erro. Muito legal essa validação. Eu mesmo nunca tinha conseguido ter uma validação dessa nesse nível, assim, né? E teve até um outro, Igor, que foi legal, que assim, nesse mesmo contexto, nesse mesmo dia em específico, que eu tava atravessando a rua em Maringá para ir na gráfica pegar os convites que a gente tinha mandado fazer, e do lado da gráfica tinha uma barbearia e um salão. E aí, cara, eu tava com a camiseta da Toctus, né? E aí fui na gráfica e tal, e o barbeiro uma barbearia e um salão, e aí ele viu assim, cara, ele foi meio que de encontro comigo e tal. Daí ele falou, você é da Toctus? Falei, sim, sou Rafael da Toctus e tal. Cara, que legal, eu tô vendo, eu queria muito ir naquele workshop lá e tal, não sei o quê, mas eu não consegui ir e tal, não sei o quê, por conta disso, assim, assado. Ah, cara, pô, que legal, vamos participar, vai ser legal, vai ser bacana e tal, não sei o quê. Por fim, ele e a esposa acabaram indo. E assim, cara, ele olhou na minha camiseta. O cara viu a logo na sua já camiseta. tinha recebido o tráfego, já tava estudando uma forma de participar e, cara, isso foi muito claro pra gente, a importância e assim... A gente falou, nós não podemos jogar mais isso aí fora. É algo que vai trazer algo muito legal para dentro da empresa. Então, assim, vamos parar, vamos se reorganizar para que a gente não consiga, não desperdice mais essa oportunidade. Cara, não tem como. Isso é legal para ver a importância dos pontos de contato também, né? Porque, assim, nesse caso, um ponto de contato foi o tráfego, os anúncios, e outro ponto de contato foi a própria identidade visual da empresa. A camiseta com a logo da empresa. Então, assim, cada vez que o cliente vê a sua marca em um lugar, ele cria um ponto de conexão ali, um ponto de contato com você, e cada vez ele está mais perto de converter. Você tem uma identidade visual que você comunica em uniforme, na equipe, no seu próprio espaço, enfim, você vai criando vários pontos de contato no tráfego, em eventos, enfim, você vai criando vários pontos de contato, de conexão. E-mail marketing, tem inúmeros pontos aqui que a gente poderia falar, mas você vai criando esses pontos e vai ficando cada vez mais fácil converter. E outro ponto, aproveitando também, utilizando esse exemplo prático, hoje a distribuidora ela se encontra em uma casa comercial. E a gente sempre diz isso, hoje até no nosso manual de cultura a gente fala muito disso, falando muito sobre essa parte dos pontos de contato e da identidade que a empresa tem. A gente está numa casa comercial, não é à toa. A gente poderia estar num prédio na Gleba, a gente poderia estar em outro lugar, mas o motivo da gente estar ali é justamente para que o cliente se sinta em casa, a marca é uma marca vegana, natural. Então, assim, eu preciso entender o que são os elementos principais, as fortalezas da marca que eu represento, e que eu traga isso como identidade para o meu negócio. Automaticamente as pessoas... nossa, olha que legal. Hoje, se você olhar a avaliação da Trato Vegano no Google, hoje é 5 estrelas com mais de 80 avaliações. Aí você olha, começa a ler o que elas falam. Eu me sinto em casa, eu sinto saudade quando eu não vou nesse lugar. Eu lembro do cheiro, eu lembro do... Então, cara, toda essa experiência do cliente, da porta para dentro. O meu jardim é aromático, ele tem lavanda, ele tem cidreira, ele tem alecrim. O cheiro é uma conexão. Então, toda a conexão, cara, da porta para dentro, desde o meu jardim da casa, elas vão entrando para dentro. A casa tem uma coloração, ela tem um cheiro, ela tem os produtos, ela tem uma iluminação, daí entra para a sala, tem a marca, ela consegue associando. Então, cara, tudo isso vai na experiência do cliente. Tudo isso é o diferencial, é o ponto de contato que você falou. Ela tá aqui, ela tá olhando para a marca, ela tá doida para tirar uma foto, ela quer postar no Instagram que ela tá no nosso espaço. Cada vez mais a gente tem que criar, concordo plenamente com você, ponto de contato com a nossa empresa. Seja ela, por exemplo, um repost no Instagram, numa collab, seja ela no teu espaço físico, seja ela numa camiseta, num produto, é o ponto de contato. A gente tem que estar sempre na cabeça do cliente para... A hora que ele pensar aquilo lá, ele tá lembrando de mim. Pensou em produto, tá lembrando da Trato. E a gente tem isso muito bem estruturado para que seja uma experiência, né? Eu acho que hoje, voltando um pouquinho no tema de vendas, a venda é uma experiência, cara. Ela tem que ser uma experiência. Uma experiência de compra, uma experiência de... Pô, que legal, que bacana. Isso aqui mudou a minha vida, a minha trajetória. Mudou esse momento que eu tava buscando. Então, assim, pensa a gente como comercial... que a venda ela tem que existir essa experiência para o cliente. Então, contratei um estúdio, cara, que massa. Eu nunca imaginei que eu teria capacidade que a minha empresa tivesse um material tão profissional a ponto de gravar no estúdio. Cara, é isso.
é uma experiência. É que o teu cliente sinta assim, pô, eu como cliente do Igor, cara, que trabalho massa, que legal e tudo mais. Ele fala, cara, ele solucionou, ele trouxe para mim uma experiência. E isso, cara, é uma das coisas mais incríveis na arte de vender. Isso é uma coisa muito legal. Às vezes a gente tem um feedback assim, a gente grava um vídeo, quando o cliente vê o vídeo final, ele fala, nossa, que legal, nem parece eu falando, porque o cara errou tanto ali, e aí chega o material final, não aparece, a gente consegue, assim, deixar a fala do cara natural, e o cara enxerga isso. Isso é uma experiência que a gente proporciona pro cara, que é legal vendo esse material final, né? É isso. A gente tem uma outra marca também que atende casamentos agora, e a gente entregou um material esses dias e a gente recebeu o vídeo dos clientes tendo a reação assim, chorando, assistindo o vídeo. Então, trazer essa experiência é um negócio muito legal, assim. E caminhando agora para um outro ponto, eram 2 pontos que, na verdade, aqui são meio que o mesmo, que é como que as pessoas podem usar essa produção de conteúdo nas mídias sociais para trabalhar junto com o time comercial. Eu tinha colocado aqui, né, para o pessoal que trabalha com produção de conteúdo. Por exemplo, nós... uma produtora de vídeo, um filmmaker, um social media. O que ele precisa saber para produzir um material que realmente ajude o time comercial, para produzir um material que realmente contribua com o comercial da empresa. O que você vê ali? Eu entendo, Igor, que assim, esse material ele tem que ser muito direcionado para venda. Então, eu acho que assim, o papel, entendendo o teu lado ali, a tua pergunta sobre o filmmaker, sobre a parte de produção, é entender o quê? O que é a mensagem? O que você quer passar? Como que você pode mexer com o cliente que está assistindo isso? Não é só um institucional, não é só um vídeo por vídeo, não é só mais um material. É o que a gente precisa extrair, o que a equipe precisa que a gente mexa, porque vamos entender que um lado da ponta é a equipe comercial, do outro lado da ponta é quem está criando esse conteúdo. Os dois estão no mesmo objetivo, cara, que é vender. Então, ele entender e extrair o máximo possível. Como que eu posso fazer um material legal, mas um material que vai comunicar venda para o cliente. Seja ele, por exemplo, vou usar um exemplo. Mas o material é um material do Dia das Mães. Cara, mas ele pode ser um material do Dia das Mães voltado para vender, que é uma ação específica, que é algo específico. Mesmo o institucional, que eu vejo muita empresa fazendo, o institucional ele é importante? Ele é importante. Mas muitas vezes a gente trava essa parte do marketing e da divulgação só no institucional, cara. E só o institucional não é o suficiente. Sim. A gente precisa ser mais profundo. Legal. O marketing ele tem que trazer venda, ele tem que ser voltado para faturamento. Só aquele trabalhinho de mostrar Dia da Mulher, Dia das Mães, Outubro Rosa, isso não é suficiente mais, cara. Isso é basicamente obrigação. A gente precisa ser mais profissional nisso e entender exatamente como que eu vou mexer com essa galera. O que eu preciso comunicar? O que eu preciso fazer? E a visão que o filmmaker precisa fazer. Não é só o vídeo bonito. É a comunicação. Tá sendo objetivo? Tá buscando aquilo que a gente quer? Tá. Se não tá, a gente precisa extrair o máximo possível desse conteúdo para que o conteúdo reverta em venda, cara. Precisa entender o que aquele material precisa comunicar. Não pode ser só um vídeo bonito. Exato. O vídeo bonito eu falo que é obrigação. O vídeo bonito é obrigação pro filmmaker, pro profissional, pro designer também. O material bonito, isso é o básico. Mas você precisa entender o que você precisa comunicar com aquele material, que emoção você precisa passar, porque é aquilo. O time comercial também trabalha com emoção e tal, mas o nosso material tem um poder de mexer com a emoção do cliente de uma forma que a conversa não tem, porque a gente trabalha com imagens ali, com música. Exato. Então, assim, a emoção vende. É isso. Então a gente precisa entender que tipo de emoção eu preciso gerar no cliente, né? Que tipo de emoção eu preciso despertar na pessoa para que ela tenha vontade de comprar ou para que ela fique mais perto de querer comprar quando o time comercial chegar até aquela pessoa. Mas acho que foi aquele começo do nosso bate-papo, quando eu falei que o vendedor precisa ter a informação. Cara, tem que extrair a informação. O que você precisa passar? Eu quero passar emoção misturado com desejo, tal. Então você, como profissional dessa área, buscar o que você precisa extrair daquele material. Para quem está do outro lado e eu como cliente, entendendo que assim, o que o filmmaker vai me perguntar? Rafael, qual que é esse material? Qual que é o intuito desse material? O que ele vai te ajudar? Porque pensa, cara, que é o seguinte, eu falo muito para a equipe comercial. O tráfego, os vídeos, isso, cara, é um passo importantíssimo para a equipe comercial chegar lá, é o que você falou. Já tá com a emoção aflorada, já estão com as coisas alinhadas, e aí o vendedor chega lá, oferece solução, fecha negócio. Então,
se casa perfeitamente, cara. É exatamente conseguir extrair o máximo possível. É aquilo, né? Não produzir um conteúdo só para ter like. Não produzir um conteúdo só para viralizar, mas pensando no que ele vai trazer de resultado financeiro para a empresa, porque like não paga a conta, né? É isso. E pensa que o seguinte, a empresa com vídeo bem feito, que o vídeo ele trouxe resultado, venda, posicionamento, automaticamente, cara, é um ecossistema. Eu vou querer fazer outro vídeo, eu vou querer continuar com você, eu vi a tua importância, eu sei que isso trouxe um diferencial para minha empresa, então, automaticamente, cara, eu não posso, você cria um vínculo com o cliente. Então, é extremamente importante, cara. Legal. Agora, caminhando para o final aqui, acho que a gente já tá um tempinho bom aqui. Isso é uma pergunta, assim, para você dar uma dica para os filmmakers agora. Você, tanto como cliente, quanto como um cara especialista na área comercial. Para o cara que trabalha no audiovisual e não sabe vender, assim. Muitas vezes não, né? A maioria da galera do audiovisual só depende de indicação. E isso é um negócio muito perigoso para o negócio do cara. Porque se você só depende de indicação, quando você não tem indicação, você não vende. O que a galera do audiovisual precisa saber para prospectar clientes? Vamos começar por essa e depois eu vou para o outro ponto aqui. Cara, vamos lá. Os canais de venda para o filmmaker, ele tem que ser diversificado, que é o que você falou. Quando a gente tem um canal de venda, um único canal de venda, a gente fica refém desse canal de venda ter alguma turbulência e falhar, como você falou. Se eu só trabalho com indicação, cara, pode chegar um momento que fica um pouco mais nichado, fica muito mais complexo o teu negócio. Agora, sim, não, eu trabalho com indicação, eu tenho um trabalho legal posicionado na internet, eu faço talvez um trabalho de porta a porta, eu ofereço, eu busco parcerias com empresas, então eu vou pegar uma galera que faz tráfego, eu vou oferecer meu serviço para que faça, porque o tráfego sem o criativo, ele não tem fundamento. Então, assim, você entender e diversificar a sua forma de aquisição de cliente. Então, se eu faço aquisição de indicação, eu tenho que mudar, não migrar, é mudar e acrescentar outras formas de aquisição. Então, eu vou falar com empresas, com parcerias, eu vou fazer porta a porta, eu vou fazer tráfego para alcançar mais clientes, eu vou diversificar para que eu consiga atender diversas, pelo menos 3, 4 frentes são fundamentais. Quem está só voltado em uma delas, eu só faço tráfego, mas eu não tenho um trabalho forte de divulgação, de indicação. Eu só faço parceria, mas eu não faço tráfego, não tenho... Então, assim, você fica muito nichado a um ramo só. E também tem que aprender a trabalhar os clientes aquela questão da resiliência também, né? Exato. Não é, mandou uma mensagem e o cara não respondeu, desistiu, né? Eu acho que é aquilo, Igor, eu vejo muito assim, cara, a gente precisa agregar valor em uma negociação. Vou usar um exemplo no caso de vocês, né, da galera de filmmaker e estúdios. É agregar que, assim, o meu trabalho, ele vai trazer rentabilidade pro teu espaço, tem uma qualidade que é diferente do mercado, você conseguir trazer informações pro teu cliente suficiente a ponto de o valor em si não ser o fundamental, não ser importante. Por quê? Quando a gente chega numa negociação onde trava em valor, é porque você não conseguiu agregar valor suficiente para aquilo. Ele não enxergou o preço pelo valor. Então, se eu falar para você, custa R$1.000 para fazer tal serviço. Beleza. Se eu identifiquei que não vale os R$1.000, automaticamente a gente brecou numa situação de preço. Então, isso é muito ruim. Quando a gente agrega valor a ponto de falar o preço, a pessoa fala, nossa, é barato, achei que era R$2.000. Você agregou muito valor, cobrou pouco. Quando você tem o match perfeito, que é, eu falei tudo o que eu faço, entreguei o valor, eu falei, nossa, que legal, muito bom o preço, gostei, legal, bacana. Aí é o casamento perfeito, você conseguiu trazer informação suficiente, você se vendeu o suficiente a ponto do cliente querer comprar. Então, eu acho que é isso, o trabalho do filmmaker é cada vez mais saber se vender, saber mostrar o seu diferencial competitivo. O que eu sou diferente das outras agências? O que eu faço de diferente? O material que eu crio? A rapidez, a agilidade, eu entrego em tempo que nenhuma outra agência faz, ou por mais que às vezes o meu forte não é tempo, é a qualidade, mas o cliente às vezes ele tá disposto a esperar um tempo e ter uma qualidade melhor. Entenda a sua fortaleza, cara. Entenda o que você é bom. Você fala, cara, o que eu sou bom? Elenca 2 pilares que você fala, eu sou imbatível nisso aqui. Essa é a tua fortaleza para você não perder cliente. Então, assim, eu faço isso e isso. Eu tenho alguns outros pontos, mas isso compensa os outros pontos que eu tenho de melhoria. Então, isso você bate em cima, agrega valor em cima disso e fecha a venda. Tem tudo para dar um resultado muito legal. Para o cliente enxergar o seu valor antes de você passar o preço. É isso. Quando você vai passar o preço, é o menos
importante da conversa. Por quê, cara? Isso a gente precisa saber extrair. Senão o cliente ele vai te chamar no WhatsApp, ele vai falar, quanto custa para fazer isso? Não, deixa eu entender, qual que é a tua necessidade, como que é, vamos construir isso. Ao mesmo tempo, não enrola o cliente. Eu falo como consumidor final. Tem muitas vezes que você vai ali, você quer algo um pouco objetivo, você pode agregar valor de forma objetiva. Você lembra que a gente falou do conhecer o teu cliente? Uhum. Você é um cliente que ele quer a informação objetiva. Eu sei que ele quer a informação objetiva. Eu vou colocar essa informação condensada de agregar valor e já vou colocar o preço para que eu consiga atender aquele cliente. Agora, pensa se é um cliente com perfil objetivo, eu começar... Mas é isso, meu trabalho, né? Você demora 3 horas, 3 dias para falar do preço? Cara, já era, o cliente Você quer ensinar perdeu. o cara como que você trabalha, né? Então, assim, entenda muito o teu cliente. Analise, prospecte, entenda e ofereça aquilo que ele está buscando. Então, é trabalhar muito essa jornada da venda. Eu acho que a gente precisa ter, dentro de qualquer empresa, uma jornada de venda. Como que eu vou vender? Eu vou oferecer, eu vou mostrar, eu vou falar. Qual que é o passo a passo de uma venda dentro de uma agência, dentro de um estúdio? Como que eu vendo? Legal. E o último ponto que era relacionado a isso era do perigo de ficar dependendo só de indicação. Como você falou, né? Você ter só uma fonte de cliente. Por exemplo, se o cara depende só do tráfego, o Instagram deu pau, sumiu de um dia para o outro. E aí, o que o cara vai fazer? É muito disso, cara. Hoje eu tenho com a equipe comercial de vendas, que é a equipe que eu lidero diretamente, eu falo muito para eles que assim, a parte do tráfego, ele é um bônus, ele é algo que vai vir, a gente precisa atuar em cima, obviamente, mas a gente não pode contar com aquilo. A gente tem que olhar para a base de clientes, né? Entender essa base, cuidar muito bem da base de clientes. Outro ponto que nós percebemos na distribuidora, a gente está lá buscando tráfego, tentando atendimento e tal. Uma galera na nossa base que a gente não estava dando atenção. Então, assim, cuide muito bem da sua base. A base dos clientes que já estão com vocês, aumenta o ticket médio, busca que aquele cliente gaste cada vez mais, que você não perca aquele cliente. Automaticamente, você consegue cuidar dos clientes que vão chegar. Se você tá olhando só o topo do funil, só os clientes que estão caindo lá, e a galera lá embaixo, você não tá cuidando, parece uma caixa d'água furada. Enche de água, ela vai escorrer para um canto. Legal. Você não consegue reter aquele cliente para tua empresa. E voltando à pergunta que você falou, sobre justamente esse fato de ficar muito nichado a um público, desse risco, né, de você não conseguir, é exatamente isso. Você fica muito refém. Cara, o tráfego ele vai te ajudar, você tem a base e você tem a prospecção ativa. Vamos atrás de cliente, gente. A gente está acostumado só sentar e esperar cliente bater na nossa porta. Enquanto a gente não tiver esse trabalho de prospecção ativa, de buscar cliente, de fazer parcerias, de correr atrás do cliente, automaticamente a gente fica muito refém do tráfego, de parcerias. Então, a gente tem que ser muito ativo. A venda ativa, ela ainda funciona muito. Se você ficar refém de um único canal, quando esse canal parar, você vai quebrar. Já era. Agora pensa que assim, eu tenho 20% de um canal, 25% do outro, por mais que óbvio que provavelmente você vai ter um canal que se destaque, isso é normal. Uhum. Aquele canal ruiu, que representa 30%, a gente tem 70% ainda, cara. Então, vamos explorar os 70% para que cubra esses 30% que tá perdendo. Agora, imagina que se você tem 80% em um canal e 20% nos outros. Ruiu esse canal, fecha as portas. Tem muita empresa que tem essa dificuldade e fica muito fechada em um modelo só para trabalhar. Mano, muito obrigado. Acho que a gente conseguiu tirar bastante coisa aí, né? Bastante conhecimento pra galera. Foi o primeiro, uma honra ter você aqui. Pô. E você quer deixar uma mensagem final aí pra galera? Cara, deixa seu Instagram também pro pessoal te seguir lá. Legal. Meu Instagram é @RafaelMVila. Siga lá a vec.londrina e @trato vegano, que são as empresas aí que a gente citou aqui. Igor, é um privilégio poder estar aqui, estar compartilhando com você um pouco esse bate-papo. Eu acho que isso acrescenta muito ouvir de você toda essa experiência nesse ramo, e eu acho que é isso, a gente está aqui para unir conhecimentos e sair daqui melhor do que a gente começou esse bate-papo. Para quem está assistindo, melhor do que começou. Cada vez mais a gente está buscando melhoria contínua na equipe, melhoria contínua no nosso trabalho. Então, assim, é uma alegria poder compartilhar com vocês e estou à disposição. Sucesso, desejo realmente muito sucesso nesse novo projeto. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso absoluto e que vai dar muito certo, e já deu muito certo. Obrigado mesmo. Legal, mano. Muito obrigado. E você aí que está assistindo, se você ainda não segue a Nolux, eu vou deixar o meu Instagram aqui, o Instagram da Nolux, todos os links vão estar aqui embaixo também. E se você quer começar o seu podcast, você está aqui em Londrina, Maringá, região, chama a gente aqui que a gente vai desenrolar isso aí para você. Valeu!